Olá, boa noite. Boa noite. Ajuste fiscal. Palácio Piratini anuncia detalhes do pacote que vai ser encaminhado à Assembleia. Projetos incluem extinção de 3 fundações do Estado. Saiba quais são as doenças mais comuns decorrentes do trabalho. Comércio aposta em promoções para aquecer as vendas para o Dia dos Pais. Internet vira ferramenta de segurança para mulheres que andam sozinhas em locais considerados perigosos. Pequenas e médias livrarias defendem projeto que diminui o preço e facilita o acesso a livros impressos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O Palácio Piratini anuncia neste momento os detalhes do pacote que será enviado amanhã à Assembleia Legislativa em mais uma etapa do ajuste fiscal para equilibrar as contas do Estado. São 10 projetos que incluem, entre outras medidas, a extinção de fundações públicas e a criação de um sistema de previdência complementar para os novos servidores. Entre as instituições que podem ser extintas estão a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, Fundação Zoobotânica e Fundação de Esporte e Lazer. Os projetos devem ser encaminhados em regime de urgência ao Parlamento, que terá 30 dias para concluir a votação. As informações completas sobre o anúncio do governador José Ivo Sartori você acompanha ainda nesta edição. A cada 15 segundos, um trabalhador morre por causa de acidentes ou doenças relacionadas à atividade que desempenha. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. Além de problemas físicos, as doenças psicológicas também são muito comuns. Veja na reportagem. As doenças de trabalho ligadas ao esforço repetitivo estão entre as que mais afetam os profissionais. São as chamadas doenças osteomusculares, como tendinite e bursite. Segundo o chefe de medicina ocupacional do Hospital de Clínicas, atualmente, o maior número de enfermidades está sendo relacionado com a atividade exercida. É um processo relativamente recente em todo o mundo, talvez 20 anos para cá, que tem pessoas que, por exemplo, acabam sofrendo ao trabalhar. E aí, por aí, uma série de causas. O próprio processo de trabalho, a questão das lideranças envolvidas nisso, a questão do assédio moral, que é muito presente, a questão da produtividade. Uma das categorias que mais sofre com pressões no ambiente de trabalho são os bancários. Conforme pesquisa de 2014 realizada pelo Sindibancários e pela Faculdade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pelo menos 50% dos bancários utiliza algum tipo de medicação. 26% tomam remédios psiquiátricos. Hoje, a maior ocorrência de afastamentos é por sofrimento mental. Ou seja, os bancários, por conta das metas abusivas, da pressão dentro do local de trabalho, estão ou trabalho doentes e muitos se afastam por esse tema. E também por conta da violência gerada por assaltos, traumas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a maioria dos casos de doença do trabalho é resolvida nas unidades básicas de saúde. Mas quando o problema não é resolvido nas unidades básicas e nem pelos médicos das empresas, o trabalhador pode procurar um ambulatório de doenças do trabalho do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde será encaminhado para um especialista. O ambulatório de doenças do trabalho funciona às terças, quartas e quintas-feiras, do meio-dia às 4 horas da tarde. E não há espera para atendimento. E no dia em que a greve do INSS completou um mês, o atendimento nas agências de Porto Alegre foi parcial. Além de aumento no salário, os servidores pedem um novo concurso público para aliviar a carga de trabalho. Segundo a Superintendência Regional do INSS no Rio Grande do Sul, as agências estão abertas, mas atendendo apenas perícias médicas, que são feitas mediante agendamento. Na agência central do INSS em Porto Alegre, o atendimento é parcial. A senhora veio buscar atendimento para quê? Sim, certidão de tempo de serviço de contribuição, nada feito. Fui bem atendida com eles. Para marcar os 30 dias de greve, os servidores do INSS fizeram uma manifestação em frente ao prédio da Cristaleira, onde fica a direção do Instituto. Faixas e cartazes foram colocadas na entrada do edifício. Os servidores também distribuíram bolo à população como forma de descomemorar a data.
Eles reivindicam 27% de reposição salarial e incorporação das gratificações da carreira na aposentadoria. Mas a principal luta é por melhores condições de trabalho, como o aumento de número de servidores e treinamento adequado. A demanda de atendimento é muito grande pela quantidade que tem, não há concurso público e, ao aposentar, o servidor perde 40% de uma gratificação de produtividade. A negociação salarial dos funcionários do INSS é feita junto com a negociação dos demais servidores federais. O governo alega que o controle das contas públicas impede o reajuste salarial nos níveis pretendidos pelos servidores. E também teve manifestação dos servidores do INSS em Pelotas, no sul do estado. Com cartazes e apitos, profissionais de 6 cidades da região se concentraram em frente à sede da instituição. A intenção era marcar a data com bom humor, apesar da negociação de aumento salarial com o governo não ter avançado. Em Pelotas, o atendimento é parcial. Hoje, quase todos os serviços foram suspensos por causa dessa mobilização. Aqui na agência de Caxias do Sul, na rua Visconde de Pelotas, trabalham 53 funcionários. Destes, 25 aderiram à paralisação. E os médicos que trabalham com a perícia estão atendendo normalmente. Por isso, as pessoas que têm vindo até aqui têm conseguido atendimento parcial. E moradores da Vila Dique bloquearam o trânsito na Freeway hoje. A manifestação foi na altura do quilômetro 91. Dezenas de pessoas protestaram contra a remoção de famílias por causa das obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho. Elas reivindicam a urbanização da área. Pneus foram queimados e o tráfego foi interrompido. O congestionamento chegou a 5 quilômetros. O trânsito só foi liberado depois de 1h30. A área destinada à ampliação da pista do aeroporto foi entregue pelo município ao estado em janeiro de 2011. Agentes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DMLU, começaram nesta quinta-feira um mutirão de limpeza nas Ilhas do Guaíba. O trabalho iniciou na Ilha do Pavão e deve se estender às Ilhas da Pintada e dos Marinheiros. 15 garis participam do mutirão. Por causa das cheias do mês passado, o recolhimento de lixo chegou a ser suspenso. Ainda há locais de difícil acesso onde a coleta não foi normalizada. A previsão é de que o serviço seja concluído amanhã. A instabilidade volta à região central do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 30 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva. Mínima de 19 graus. Em Cachoeira do Sul, sol com muitas nuvens. Chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 30 graus. E veja ainda nesta edição o projeto que quer diminuir o preço dos livros impressos para facilitar o acesso dos consumidores. E logo após o intervalo, o esforço do comércio para aquecer as vendas para o Dia dos Pais. E ainda, mulheres usam a internet para se sentirem mais seguras nas ruas. A gente volta já. Sexta-feira de instabilidade no sul do estado. Em Bagé, períodos de nublado e chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 17 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens e períodos de chuva. Máxima de 26 graus. No litoral sul, períodos de céu nublado com chuva. Rajadas de vento chegam aos 45 km por hora em Rio Grande. Mínima de 17 graus. Promoções de até 30% são as alternativas do comércio para estimular o consumidor a adquirir presentes para o Dia dos Pais no próximo domingo. Mas o comércio já trabalha com a expectativa de não haver crescimento no setor. Na vitrine, não falta apelo para comprar. Mas na loja, vendedor procura freguês. Vendedor espera freguês. Esse parece ser o rumo do comércio nestes tempos em que comprar quase saiu de moda. Tá mais difícil. Até porque o poder aquisitivo também parece estar mais retraído também, né?
Pelas lojas, pelas ruas, os consumidores estão precavidos. A crise, ninguém está comprando, está tomando sem dinheiro. Então, se melhorar, a gente vai comprar. Por enquanto, a gente está segurando. Estou analisando ainda para ver o que eu vou poder comprar, porque o salário, está muito pequenininho. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que mais de 43% das pessoas pretendem gastar menos do que o ano passado. Quase 80% acham que os preços estão mais caros do que 2014 e 66% vão comprar em cima da hora. Nesta loja de roupas masculinas, os preços caíram 30%, mas foi pouco para entusiasmar o cliente. Nesse ano aí já está em torno aí de 15% a queda e a gente espera que fique por aí, né? Que haja uma reação aí para melhorar a nossa venda. Nesse período de crise econômica, a principal causa para a queda nas vendas é o endividamento. Hoje, 56 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Isso significa 40% da população adulta. Aqui no Rio Grande do Sul, a situação é a mesma. Dos 11 milhões de habitantes, metade está operando no vermelho. A estimativa do comércio de Porto Alegre para este Dia dos Pais é que se repita o mesmo movimento fraco de outras datas. Por exemplo, na Páscoa, o movimento caiu 8%. Está um número muito parecido com o do ano passado, uma retração aí em torno de 0,65% na pesquisa que foi feita, e isso nada mais é do que um reflexo imediato desse cenário de pouca confiança do consumidor. Mesmo com pouco dinheiro no bolso, tem pai que não vai ver a data passar em branco. Comprei uma camisa e uma gravata. E vai ficar muito chique a roupa. E termina daqui a pouco, às 11h59, o prazo de inscrição para o Fundo de Financiamento Estudantil. Quem quiser concorrer ao FIES deve prestar atenção às novas regras. O processo seletivo oferece pouco mais de 60 mil vagas. Nesta edição, só podem participar estudantes que ainda não têm diploma de ensino superior. Eles também precisam ter feito Enem a partir de 2010, com nota de pelo menos 450 pontos. Para fazer a inscrição ou ter acesso a outras regras, basta acessar o endereço eletrônico do MEC, que aparece na tela. A lista dos selecionados vai ser divulgada no dia 10 de agosto. E o consumo excessivo de açúcar, sal e gordura é um fator de risco para doenças crônicas como a diabetes, hipertensão e obesidade. Dados do Ministério da Saúde apontam que 25% da população é hipertensa e metade está acima do peso. E por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, pretende exigir que o rótulo dos alimentos apresente com mais clareza informações sobre o teor de sal, gordura e açúcar. Veja na reportagem da TV Cultura do Vale, parceira da TVE em Montenegro. Nem sempre as informações dos rótulos dos alimentos são claras para os consumidores. Para torná-los mais informativos, a Anvisa quer tornar obrigatório que, além das informações básicas, os rótulos contenham também dados sobre o teor de sal, açúcar e gordura. Desta forma, o consumidor vai entender o que está ingerindo. Tu comprar um alimento com conhecimento que é um alimento com muito teor de sódio, muito teor de açúcar, é importante para a saúde dele. Principalmente o leigo, ele não sabe o que ele está comprando. Porque a indústria, o que ela faz? Ela lança um produto, ela enfatiza muito no marketing do produto. E esquece de falar o que tem nesse alimento. Então, é importante sim. Existem alguns alimentos industrializados que são mais saudáveis. Esses produtos geralmente são destinados para as pessoas com doenças como diabetes e hipertensão, mas também devem ser observados na hora da compra. Um pão integral, por exemplo, é um alimento super saudável, mas se tu for lá olhar o rótulo, não vai ter a quantidade de açúcar. E tem açúcar num pão integral. E a pessoa acha, não tem açúcar, só porque não está no rótulo, não tem, mas tem. Então agora, o ideais vai ser sempre ver o que eles vão colocar. A Anvisa quer que até o fim deste ano, todos os produtos contenham essas informações. A cultura da internet de compartilhar postagens e informações tão comum nas redes sociais serve de inspiração para aumentar a segurança das mulheres nas ruas da vida real. Foi através do Facebook que uma jornalista gaúcha criou um movimento que se espalha por todo o Brasil.
O Vamos Juntas propõe que, ao invés de se deslocarem sozinhas, as mulheres compartilhem a companhia de outras mulheres para percorrerem caminhos considerados perigosos. Depois do trabalho, Paula Martins caminha sozinha à noite até o ponto de ônibus. Tenho medo, mas eu estou trabalhando ali no Shopping Total e eu tenho que fazer. Pelas ruas, outras mulheres também se arriscam, mesmo com o avançado da hora. Aí é bem perigoso. Agora são 10 horas da noite e não tem ninguém nesta rua, que além de tudo é mal iluminada. O ambiente traz uma grande sensação de insegurança para quem passa por aqui sozinho. Pensando nessas situações, esta jornalista criou nas redes sociais o movimento Vamos Juntas, uma forma de incentivar mulheres a se unirem a outras nas ruas e evitarem o medo ou até mesmo algum tipo de violência. A ideia, assim, a gente imaginou, a princípio, unir mulheres em duas situações, assim. Primeiro, que eu tô numa rua, tô me sentindo... Não precisa ser de noite, não precisa ser uma rua considerada perigosa. Eu tô me sentindo insegura, eu olho pro lado e eu vejo que tem outra mulher que também tá se sentindo insegura. Por que não convidar essa mulher para percorrer aquele trecho junto comigo, né? E a outra situação é de mulheres que se conhecem, assim, que depois que eu pensei... no movimento, eu comecei a identificar no meu dia a dia, na minha rotina, muitas mulheres que se sentem inseguras, que todos os dias passam por lugares que elas não gostariam de passar, mas que, enfim, elas precisam passar, e que elas vão separadas, às vezes, podendo ir juntas, sabe? A iniciativa deu tão certo que, em pouco tempo, a página do projeto no Facebook teve mais de 55 mil curtidas e diversos relatos de mulheres de diferentes estados e países que começaram a convidar outras mulheres para andarem juntas. Uma situação, assim, de reclamar menos e fazer mais, assim, e acreditar na união das pessoas. E, nesse caso, claro, se a gente fala de violência contra a mulher, estamos falando de união de mulheres, né? Dia de tempo firme no norte do estado. Em Caxias do Sul, sol e poucas nuvens. A máxima chega aos 25 graus. No Planalto, as temperaturas ficam mais altas. Em Passo Fundo, sol com poucas nuvens. Máxima de 27 graus. No Noroeste, o dia começa com muita nebulosidade. Em Cruz Alta, mínima de 20 graus. E assista depois do intervalo. O projeto quer diminuir o custo de produção dos livros impressos para que eles se tornem mais acessíveis aos consumidores. Já já. A sexta-feira será de tempo instável no oeste do estado. Na fronteira, possibilidade de chuva em Uruguaiana, máxima de 30 graus. Em São Borja, sol com muitas nuvens, mínima de 20. Em Alegrete, sol com nuvens, chuva a qualquer hora do dia, máxima de 30 graus. E nós conversamos agora com a repórter Clarissa Lima, que está no Palácio Piratini e acompanhou a coletiva do governador José Ivo Sartori sobre o pacote que vai ser encaminhado amanhã para a Assembleia Legislativa. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Dalva. Acabou nesse exato minuto a coletiva de imprensa aqui no Palácio Piratini. E o chefe da Casa Civil, Marco Biolchi, anunciou o terceiro pacote de medidas contra a crise nas finanças do Estado, que vai ser protocolado na Assembleia Legislativa amanhã pela manhã. E entre esses assuntos que foram destacados, o conjunto inclui 10 propostas, inclusive de extinção de uma autarquia e de 3 fundações. Entre elas, a Companhia Estadual de Silos e Armazéns, a SESA. Mas, para isso, o governo está encaminhando uma proposta de emenda à Constituição que retira a necessidade de plebiscito para a SESA. Outro projeto de lei que será apresentado é a extinção da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, a FEP. Outro projeto de lei também será a extinção da Fundação Zoobotânica. Também será apresentada a extinção da Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, a FUNBERG. Um dos projetos também bastante destacado pelo secretário Marco Biolchi é o projeto de lei complementar, que institui o regime de previdência complementar para os futuros servidores públicos estaduais.
Segundo o secretário, existe um déficit previdenciário na ordem de 7 bilhões de reais. E frente à grave situação das contas públicas, o governo propõe a instituição de regime complementar para o servidor receber os 100% da renda atual, a exemplo do modelo adotado pelo governo federal. E o governador José Ivo Sartori também se pronunciou na coletiva. Ele falou do esforço do governo para conter a crise financeira do Estado. O objetivo é encontrar caminhos de sustentabilidade, seja ela política, seja ela financeira. Apresentamos, desde o começo do governo, o que nós admitimos sendo o ajuste fiscal gaúcho, fase 1. Começou, na verdade, no dia 2 de janeiro, para dizer a todos: diminuição de secretarias, diminuição dos cargos de confiança, ou contingenciamento deles em 35%, a questão das diárias, telefones, revisão de contratos, diminuição de cedências de servidores. Evidentemente que pode não parecer nada, até pode ser uma coisa pequena, mas com o apoio de setores, de organizações, começamos então o programa de gestão com os contratos para as metas e resultados de cada secretaria. A cobertura completa e a repercussão desse anúncio do Palácio Piratini você acompanha amanhã a partir do 12h30 no canal aberto. E no segunda edição de amanhã, você vai ver a entrega dos projetos na Assembleia Legislativa Gaúcha. A região leste terá uma sexta-feira com temperaturas de verão. Em Porto Alegre, sol e muitas nuvens. A máxima chega aos 32 graus. Em Guaíba, presença de sol e nuvens. À noite, a nebulosidade aumenta, mínima de 18 graus. No litoral norte, sol entre nuvens. Em Tramandaí, as rajadas de vento se aproximam dos 30 km por hora, máxima de 26 graus. Nos últimos anos, caiu a procura por livros impressos no Brasil. Entre os motivos está o valor das obras, considerado alto por boa parte dos consumidores. Um projeto de lei que define um preço para os livros no país pode ser uma alternativa para o setor. É o que defendem os proprietários de pequenas e médias livrarias. Os detalhes na reportagem da TV Fevale de Novo Hamburgo. Nas prateleiras, uma infinidade de títulos que podem trazer diversas realidades. Eu gosto muito das criações do mundo que os livros trazem. É uma diferença, uma fuga da realidade do mundo, assim. É isso que eu gosto bastante. O hábito de tomar um café na companhia de um bom livro está sumindo do cotidiano dos brasileiros. Uma pesquisa apontou que só no ano passado, 70% da população não leu nenhum livro. A tendência é de que este percentual aumente nos próximos anos. Mas qual o motivo das pessoas procurarem tão pouco estas obras impressas? Nós temos, na verdade, uma pouca valorização da leitura, do livro e da educação em geral. Então, nós não temos ainda um público leitor maduro, um público leitor com poder aquisitivo para adquirir os livros, em função de que os livros no Brasil têm um custo bastante alto. Preços altos que afastam as pessoas das livrarias e do saudável hábito da leitura. Se folhear as páginas se tornou caro, uma das saídas é a internet. Aplicativos gratuitos oferecem obras completas, mas o prazer de segurar um livro nas mãos, mesmo que isso pese no bolso, ainda chama mais a atenção de algumas pessoas. Eu sou uma pessoa que não consegue ler, livros online ou na internet, Assim, eu acho que o ter o livro na tua mão te provoca, te instiga a ler mais, conta tem toda uma história, no confeccionar o livro que, assim, muitas vezes no digital tu não consegue sentir, Mas pessoas como Marília estão cada vez mais difíceis de encontrar. A cada ano que passa, é cada vez menor o número de compradores de livros. A consequência disso é o fechamento de boa parte das livrarias do país. Essa questão assim de crise, ou de retração do mercado, que eu prefiro dizer, sempre teve e é um momento que a gente está passando e que a gente vai enfrentar.
Então, a gente tem que se preocupar e trabalhar cada vez mais e ter aqui cada vez mais produtos que a gente sim satisfaça os clientes. Cultural ou econômica, a verdade é que o brasileiro realmente não tem o hábito de ler. Mas se os valores fossem mais baixos, talvez essa história pudesse ser modificada. Por isso, um projeto de lei tem o objetivo de padronizar os preços dos livros. Ou seja, se aprovada, a nova lei traz o desconto de no máximo 10% em qualquer publicação. A medida pode ajudar as pequenas empresas, já que as grandes livrarias compram menos quantidades e conseguem praticar maiores descontos. Eu penso que é sim um atrativo. Comercialmente, talvez nós precisamos criar uma cultura. Então, desde o início, eu vejo que é importante sim uma unificação do preço do livro, que talvez, mas precisamos trabalhar de que forma que isso será introduzido na sociedade. A falta de leitura influencia diretamente no aprendizado ou no desenvolvimento profissional. Especialistas afirmam que nenhuma leitura deve ser deixada de lado e que o maior incentivo à leitura vem de dentro de casa. Mas, sem dúvida, os pais são importantíssimos e eles devem, sim, contar histórias. Se não tem possibilidade de comprar tantos livros, existem as bibliotecas públicas. Em geral, as cidades têm uma biblioteca pública. Retirar livros, contar histórias para eles, ou pelo menos, então, contar histórias mesmo sem livros, mas que contem histórias, que alimentem a fantasia das crianças. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite a todos e até amanhã.